Olá pessoal, boa noite, professor Márcio Jean aqui na área, é um prazer estar aqui aparecendo para vocês pela primeira vez. Eu estou aqui em substituição ao professor Rafael e hoje a gente vai dar continuidade ao que ele já vem ensinando para vocês nas aulas anteriores, tá certo? Hoje na parte de matemática a gente vai trabalhar para o lado de geometria, tá certo? Sabemos muito bem que a matemática tem aquele lado algébrico, os cálculos, as contas e também tem a forma de aprender matemática pelo lado da geometria através das figuras geométricas. Então, na nossa aula de hoje vamos explicar a respeito de uma figura geométrica específica e espero que você esteja bem à vontade na sua casa, na comodidade do seu lar e esteja conosco aqui aprendendo a respeito de mais um conteúdo de matemática. Meu nome é Márcio Jean e é um prazer estar aqui com vocês nessa aula de matemática de hoje à noite. Tudo bem? Já vão dando um alô aí pelo bate-papo aqui do nosso canal que a gente vai estar respondendo cada um de vocês com o maior carinho do mundo, tudo bem? Então vamos aqui então. O nosso conteúdo da aula de hoje estará relacionado com o conteúdo de prisma, tá certo? Com o conteúdo de prismas. Eu sempre vejo com os meus alunos, eu sou professor de alunos do ensino fundamental, e eles sempre têm o hábito de achar que prisma é somente aquela figura que tem a base triangular. A base triangular, quando na realidade o conceito, a ideia de prisma, ele é um conceito bem mais amplo, bem mais um pouco complexo e, portanto, nosso objetivo da aula de hoje é tirar essas dúvidas. Então, a gente vai passar pelos conceitos, a gente vai passar pelas ideias, a gente vai passar também pela classificação e, por fim, obviamente, a gente vai para a parte dos cálculos, tanto das áreas, que existe a área da base, existe a área lateral, existe a área total e, obviamente, também existe o cálculo do volume. Então a gente vai estar hoje brincando a respeito com essas informações a respeito do nosso famoso prisma, que também é um tipo de poliedro que o professor Rafael explicou para vocês na aula anterior, ok? Então vamos lá. Aqui diz que prismas é o quê? São poliedros convexos que têm duas faces paralelas e congruentes, né? A palavra congruente está relacionada com a ideia de ser iguais, tá certo? Partes iguais. Matematicamente, a palavra correta é congruência. Então, ele possui duas faces paralelas e congruentes, que são chamadas de bases. E as demais faces em forma de paralelogramos, também chamadas de faces laterais. Então, aqui na nossa primeira figura, aqui na nossa primeira cartela, dá para ver que nós temos aqui, ó, um clássico modelo de um prisma. Professor Márcio, por que isso é um prisma? Não seria outro nome? Não, olha só, vou desenhar bem aqui o prisma básico que todo aluno conhece. Olha só, ele tem essa face aqui triangular, tem uma face triangular lá atrás também. Você liga aqui as arestas e, ó, esse é o famoso prisma. Só que, como eu falei para vocês, esse não é o único modelo de prisma não, de jeito nenhum. Ele segue a mesma regra que eu acabei de ler, segue a mesma regra, olha só. São poliedros convexos que tem duas faces paralelas, tá aqui elas, ó. Essa face é paralela a essa e são o quê? Congruentes, são iguais, tá certo? Elas são chamadas de base e as demais em forma de paralelogramo. Olha só, tem um paralelogramo aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar bem aqui a cor, para vocês perceberem claramente, ó. Bem aqui temos um paralelogramo em um dos lados. Na parte de baixo dá para ver que nós temos outro paralelogramo e na parte de trás, obviamente, a gente vai conseguir enxergar esse terceiro paralelogramo, tá certo? Então, poliedros convexos que têm duas faces paralelas e congruentes, pode ter certeza que a gente vai estar tratando de prisma, a gente vai estar tratando de prisma, tá certo? Então vamos aqui para a nossa figura, você vai ver que aqui na parte de baixo é uma base, na parte de cima nós temos a mesma base, que no caso aqui são as faces paralelas e congruentes. E dos lados, ó, aqui na frente, lá atrás, aqui do lado, nós temos as faces laterais. Então, muito cuidado na hora de identificar o que é base, que pode ser tanto na parte de baixo quanto na parte de cima,
ou então tanto na parte da frente quanto na parte de trás, se o prisma tiver, digamos assim, deitado, por assim dizer, não é verdade? E ter cuidado para saber o que é face lateral. O que é face lateral. Tudo bem? Então aqui nós trouxemos essa primeira ideia a respeito do que vem a ser um prisma. Então, professor Bastos, para ser um prisma, basta que nós tenhamos duas faces paralelas e congruentes. Não importa se essa face é um triângulo, não importa se essa face é um quadrado, se ele é um pentágono, não importa. O importante é que seja o quê? Paralelo e congruente. Ou seja, ele seja paralelo e seja, digamos assim, iguais. Sejam iguais. Ok? Os prismas são designados de acordo com o polígono da base. Ou seja, de acordo com a minha base, eu tenho um nome específico para o prisma. Eu tenho um nome específico para o prisma. Aqui no primeiro vocês estão vendo o prisma triangular. Depois, na sequência, vem o prisma quadrangular. E, por fim, temos também o prisma hexagonal. Tem mais, professor? Tem mais. Não são só esses aqui, não. Tá certo? Aqui já a gente só está mostrando que o que vai determinar o nome, a classificação do prisma, depende do formato da sua base. Depende do formato da sua base. Será por que esse aqui se chama prisma triangular? Obviamente que você vai procurar um triângulo nesse prisma, não é verdade? Aí você vai observar que aqui na parte de baixo, ó, nós temos um triângulo. Aqui nessa parte de baixo, se eu for medir aqui, olha só, um lado, dois lados, três lados, tá certo? Claramente você vai perceber que esse mesmo triângulo, ele se repete aqui em cima, ó. Ele se repete aqui em cima. Pronto. Pelo fato dessa base, desse prisma ser um triângulo, ele recebe esse nome específico, prisma triangular. Já na segunda situação, você vai... professor, então quer dizer que quando eu quiser dar nome, ver a nomenclatura de um tipo de prisma, é só eu olhar para a base dele? Exatamente. A depender do seu formato da base, você dá o nome para aquele prisma. Olhando para essa figura aqui, você vai ver que aqui na parte de baixo, nós temos um formato de o quê? De um retângulo ou de um quadrado, não é verdade? Enfim, como ele tem quatro lados, se a sua base é uma figura de quatro lados, é por isso que ele vai se chamar prisma quadrangular. Prisma quadrangular, né? E, obviamente, seguindo aqui o seu conceito inicial, se embaixo nós temos quatro lados, em cima nós também teremos quatro lados. Em cima nós também teremos quatro lados. Todo prisma quadrangular é o mesmo que dizer prisma de base quadrada, ou então quadrangular também, a depender da situação, tá certo? Prisma triangular é o prisma de base que tem um triângulo em sua base, tá certo? E aqui nós temos o que? O prisma hexagonal. Hexa vem de quê? Hexa vem de 6, obviamente, não é verdade? Então você já pode até imaginar, se é um prisma hexagonal é porque lá na sua base ele vai ter um polígono que tem quantos lados? 6, que tem 6 lados. Se você for contar aqui comigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como ele tem 6 lados, então aqui é um hexágono. Portanto, esse nosso belíssimo prisma, ele se chama prisma hexagonal, ou então prisma de base hexagonal. Aqui você viu que a gente pulou o prisma de base pentagonal, temos o prisma de base heptagonal, tá certo? E por aí vai, não importa a quantidade não. Mas não esqueça de uma informação chave. Você vai observar que do mesmo jeito que eu tenho um hexágono aqui na base de baixo, obviamente eu terei um hexágono aqui na parte de cima, para poder ser um prisma. Não basta ter só na parte de baixo ou só na parte da frente. Tem que ter ou na parte de cima ou na parte de trás para poder ser classificado como um prisma. Tudo bem? Então aqui nós aprendemos a respeito do prisma triangular, porque a base tem 3 lados. Aprendemos a respeito do prisma quadrangular, porque a base tem 4 lados. E também do prisma hexagonal, porque a sua base possui 6 lados. Classificação, né? Como é que os prismas estão classificados? Você vai observar aqui que ele pode ser classificado como um prisma reto ou um prisma oblíquo.
ou um prisma oblíquo. Vamos aqui trazer a definição do que vem a ser um prisma reto. Olha só, se as arestas laterais são perpendiculares, ó, vou chamar a sua atenção aqui para essa palavra, ó, perpendiculares aos planos das bases, o prisma é dito reto. Vamos aqui entender o que ele quis dizer. Se as arestas laterais são perpendiculares. Que arestas são essas? Essas aqui, ó, que vai de cima para baixo, ó. 1, 2, 3, 4. Se essas arestas são perpendiculares, perpendiculares como assim, professor Márcio? Quando ele se encontra com as retas aqui da base, se ele forma um ângulo de 90 graus. Se ele forma um ângulo de 90 graus, que nem tem aqui, ó. Se ele formar um ângulo de 90 graus, é porque ele é um prisma dito reto, tá certo? Por exemplo, vamos imaginar aqui, você nesse momento, digamos que você está aqui no quarto da sua casa. Você está no quarto da sua casa. Você está dentro de um prisma. Você sabia que o seu quarto é um prisma? Observa, você vai observar que tem o chão, tem as 4 paredes laterais e tem o teto em cima. Digamos que, sei lá, se o teto da parte de cima fosse forrado, digamos que o seu teto na sua casa é forrado. Então, o que acontece? Nós temos a base quadrangular, né? O nosso quarto é um prisma e esse prisma é dito quadrangular. Por quê? Porque o meu quarto, ele tem o chão, ele tem 4 lados. Aqui, ó, os 4 limites dele, tá certo? Aí, o seu prisma, ele é classificado, o seu quarto, que é um prisma, é classificado, sabe como? Como prisma reto. Por que, professor Márcio Jean? Porque a sua parede do seu quarto, quando topa no chão, ele forma um ângulo de 90 graus. Ele forma um ângulo de 90 graus. Então, acredite, você está dentro de um prisma. Você está dentro de um prisma. E esse prisma recebe que nome? Prisma de base quadrangular. E esse prisma é classificado como? Ele é classificado como prisma reto. Por quê? Porque as paredes da sua casa, eu tenho certeza que a parede da sua casa não é torta. Eu tenho certeza que ela vai retinho no chão, até formando, obviamente, um ângulo de 90 graus. Porém, é possível que exista outro tipo de prisma. Qual é? É quando as suas arestas formam com a base um ângulo diferente de 90 graus. Se for de 90 graus é porque é perpendicular. E se for perpendicular é um prisma reto. Agora, se for diferente, aqui diz que se as arestas laterais são oblíquas aos planos das bases, o prisma é dito oblíquo. Tá bem que o nome oblíquo. Um prisma será retangular, regular, quando ele for reto e sua base for um polígono regular. Tá certo? Então, aqui nós vemos que existem os prismas retos e existem também os prismas oblíquos. O que diferencia um do outro? No reto, as faces laterais, as arestas laterais formam com a base um ângulo de 90 graus. Já o prisma oblíquo, as faces, as arestas laterais, formam com a base um ângulo diferente de 90 graus. Por exemplo, esse aqui mede 104,04 graus. Ok? E aqui no final ele diz que o prisma será regular quando ele for reto e sua base for um polígono regular. Então, no caso aqui, ó, a gente vai... O que é uma coisa regular? Quando ele possui os lados iguais, é verdade? Então, esse primeiro exemplo bem aqui do prisma reto, ele é um prisma regular. Por quê? Porque ele é reto, né? Já que ele é classificado como reto e a sua base é um polígono regular. Eu estou vendo bem aqui, ó, que o polígono dele, ó, é um quadrado. Os 4 lados são iguais. Então, com certeza, esse prisma também é classificado como prisma regular. Regular. Vamos para a próxima informação. Como que se faz a planificação de um prisma? Então, aqui você lembra muito bem das aulas da 5ª série, do 6º ano, do 7º ano, que o professor, você fazia as provas do IDEB, que vinha muito pedindo para você marcar a alternativa que representa um poliedro planificado. Planificado, né? Vamos aqui para o conceito de planificação. Planificação é quando você abre todo o poliedro com as suas faces e comporte ele todo em um plano, né?
Vamos aqui para um exemplo prático. Se você pegar uma caixa e abrir toda ela, né, todos os lados dela, que nem está mostrando aqui a figura, né? Digamos que aqui fosse a caixa, e você vai, desmonta ela, deixa ela nesse formato aqui. E se você colocar ela no chão, totalmente no chão, você vai ver que todas essas partes aqui, ó, todas as 6 partes topam no chão. Ou seja, uma coisa, você planificou a caixa. E para garantir que ela está planificada, se você colocar ela em outro plano e topar todas as faces, é porque ela também porque ela está no formato de planificação, porque todas as suas faces estão justapostas em outro plano. A planificação de um prisma é a apresentação de todas as faces que constituem sua superfície em um plano. Foi o que eu acabei de dizer. É a apresentação de todas as faces que constituem sua superfície em um plano, né? Então, se você pegar essa parte bem aqui e colocar ela no chão, você vai ver que todas as partes vão topar no chão, tá certo? Aqui no caso específico, vocês sabem o nome dessa figura aqui. É um poliedro? É, porque existem várias faces, né? Iguais aqui no caso. Ele como é o nome desse poliedro, você vai lembrar muito bem do cubo, não é verdade? Então, professor Márcio, o senhor quer me dizer que um cubo é um tipo de prisma, já que a aula aqui hoje é a respeito de prisma? Exatamente. Por que que ele é um prisma? Ora, olha, qual é o conceito inicial de um prisma? O conceito básico é que na parte de cima, deixa eu ver bem aqui, na parte de cima você tem uma base e na parte de baixo você tem outra base paralela e congruente. Você possui outra base paralela e congruente, tá certo? Então, cubo é um prisma regular de base quadrada, Vamos então aqui para algumas fórmulas, né? Nesse caso aqui, existem fórmulas e fórmulas. Existe uma fórmula certa, mas para cada situação. Não é uma única fórmula para todos os prismas, não. Já falamos aqui que existe o prisma de base triangular, existe o prisma quadrangular, existe o prisma pentagonal. Para cada um deles tem uma forma específica de calcular algumas áreas. A gente aqui vai passar pelas áreas e passaremos também pelos volumes dos prismas, pelos volumes dos prismas. Então vamos aqui para alguns padrões aqui, olha só. Vamos aprender como calcular a área da base, representada por AB. Vamos aprender como calcular a área lateral, representada por AL. Vamos aprender a respeito da área total, representado por AT, tudo bem? Aqui diz que a área da base, pessoal, corresponde à área do polígono da base, né? Vamos de novo, um prisma é identificado pela sua base, não é? Então, como é que eu faço para me calcular a área daquela base? Eu vou calcular a área daquele polígono, seja que polígono for, um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, ele é preciso que se faça o cálculo dessa base, da área dessa base, tá certo? A gente vai aprender também como calcular. Aí aqui do lado, ó, nós temos aqui, ó, se a base do prisma for um triângulo equilátero, os 3 lados iguais, a forma da área da base é essa aqui, ó. A área da base é igual a L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Se o meu prisma tiver uma base quadrada, a área da base, ó, olha só, já é totalmente diferente. Aqui no caso, a área da base é igual a L ao quadrado. E mais uma vez, se na base do meu prisma eu tiver um hexágono regular, lembra que ainda agora a gente mostrou um prisma hexagonal? Ou seja, é porque a sua base é um hexágono. E aqui no caso, se esse hexágono for um hexágono regular, olha só o tamanho da fórmula para calcular a área da minha base, do meu prisma. A área da base é igual a 3 vezes lado ao quadrado, raiz de 3, dividido para 2. Então, aqui nós mexemos com algumas fórmulas da área da base dos prismas, a depender que base é essa.
se é um triângulo equilátero, se é um quadrado, se é um hexágono regular e por aí vai. Já a forma de eu calcular a área lateral do meu prisma é eu fazendo da seguinte forma: eu somo as áreas das faces laterais, né? Todas as faces laterais. Então eu somo a área de todas elas, tá certo? Aqui diz que a área lateral é calculada assim, ó, o número de faces multiplicado pela quantidade de lados e multiplicado também pela altura do prisma. Tá certo? Então, para me calcular a área lateral, no caso aqui, é a área total, a soma de todos. Quando você vê a L, você não pode calcular só uma área, só de um lado das faces laterais, só uma face lateral. Você tem que calcular todas as faces, tá certo? É por isso que ele colocou aqui, N vezes L vezes H. O L vezes H, obviamente, já é o lado vezes a altura, que dá a área de uma das faces. E quando eu multiplico por N, eu estou multiplicando por todas as faces que aparecer. Se aparecer 3 faces, aí eu faço 3 vezes o lado vezes a altura. Se aparecer 5 faces na lateral, eu vou fazer 5 vezes o lado vezes a altura. Portanto, varia, tá certo? Essa é a informação mais importante. E, por fim, eu vou calcular a área total do meu prisma. Como é que eu vou fazer? Aqui diz que eu devo somar as áreas das bases com a área lateral, com a soma das áreas laterais. Então, obviamente, a área total é quando eu somo todas as áreas envolvidas naquela situação. Eu vou pedir aqui permissão para voltar de novo. Tá aqui, ó, o meu cubo. Quando eu abro ele, ó, quantas faces ele aparece? Ó, você vai observar que na área da base aparece uma, e esse aqui de cima, ó, é considerado como área da base também, porque tá na parte de cima. Então, quando eu for calcular a área total, eu junto as duas áreas da base, ó, uma, duas, sempre é duas, e junto também as áreas laterais. Aqui no caso do cubo, eu tenho quantas áreas laterais? Uma, duas, essa bem aqui, ó, três e por fim, 4 está aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro áreas laterais e quantas áreas da base? Duas. Então, para me calcular a área total, eu junto tudo. Eu junto tudo. Aqui no caso, 2 vezes a área da base, mais 4 vezes a área lateral. A área lateral. Como é que faz para calcular o volume? Vamos ver aqui como é que se faz para calcular o volume. Aqui ele diz o seguinte, olha só. O volume do prisma é calculado pela multiplicação entre a área da base e a altura. Só isso. Para você calcular o volume de um prisma, basta você calcular a área dessa base e multiplicar pela sua altura. Já é o suficiente para você calcular o volume. Já é suficiente para você calcular o volume. Tá certo? E aqui no caso ele diz, está aqui a fórmula. Ó. Volume é igual à área da base multiplicado pela altura. Duas informações importantes. O volume determina a capacidade que um prisma possui de armazenamento, né? Enquanto que a área, você calcula quanto que cabe dentro daquela superfície de tinta, de reboco, de cerâmica, de forro, né? E, portanto, mexe com coisas concretas, com coisas com uma certa massa. Já o volume, ele vai calcular, sabe o quê? A capacidade que o prisma possui de armazenamento. Vale lembrar que, geralmente, ele é dado em centímetros cúbicos ou metros cúbicos, ou, por assim dizer, litros. Ou seja, a gente vai mexer mais com coisas líquidas. Quando se calcula volume, vai trabalhar principalmente com coisas líquidas. Centímetros cúbicos, metros cúbicos, ou a forma mais usual, os litros. Então, não esquecer dessa forma. Volume é igual à área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. E não esquecer que quando você for transformar de metro cúbico para litros, vale ressaltar que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Ok? Se o paralelepípedo for retângulo,
né, que são prismas com todas as faces retangulares, ele vai dizer que, vamos aqui para algumas situações, deixa eu ver bem aqui se ele coloca todas elas. Sim, ele coloca todas elas. Olha só, eu vou chamar a atenção. Aqui o professor colocou várias situações possíveis que o aluno precisa aprender, tá certo? Aqui no caso, a gente vai ver como que se calcula a área da base, a área lateral, a área total e também o volume. Além do mais, ele ainda colocou a diagonal da base e a diagonal do paralelepípedo. Eu vou chamar a atenção para você aqui desses 4 primeiros aqui, ó. Desses 4 primeiros. Vamos lá. Nós temos aqui uma situação, olha só. Nós temos aqui um paralelepípedo reto-retângulo. Reto-retângulo. Prisma com todas as faces retangulares. Tá certo? O A é o comprimento, tá bem que o A. O B é a largura. O C é a altura. O D minúsculo é a diagonal da base e o D maiúsculo é a diagonal do paralelepípedo. Como é que eu faço para me calcular a área da base? Está bem aqui em cima, ó. A área da base é A vezes B. Onde é que está a área da base? Está bem aqui, ó. Aqui no caso é o A e aqui é o B. Então, para me calcular tudo isso aqui, ó, essa parte de baixo é a área da base. Por isso que é A vezes B. Já que o comprimento é A e a largura é B, então você vai fazer A vezes B. Já na área lateral, você vai ver que aqui são diferentes. Tem essa pequena aqui, que tem também lá do outro lado, mas também tem essa grandona aqui, ó. Essa aqui, ó. Que também tem lá na parte de trás. Aí vocês vão ver que as medidas são um pouco diferentes. A área das laterais, aqui ele está dizendo que é 2BC, sabe aqui, ó, B vezes C. Do jeito que é aqui B vezes C, aqui também será B vezes C. Por isso que ele colocou, ó, 2BC. Aqui nós estamos calculando a área lateral. E quando eu falo área lateral, eu quero dizer o quê? A soma das áreas, de todas as áreas laterais. Mais 2AC, que é o que? Esse aqui da frente. A vezes a altura C. E como tem lá atrás também, então é 2 vezes o A vezes o C. Já na área total, obviamente, olha só, temos a área da base e temos as áreas laterais. Qual será a minha área total? Junta tudo. Aqui em cima, a área da base é AB, mas a gente sabe que tem em cima e embaixo, por isso que ele colocou esse 2B aqui, ó, 2AB. Já na área lateral, eu vou somar o 2BC, que é esses dois pequenos aqui, mais o 2AC, que é o da frente, e também o de trás. Então, o aluno não precisa se preocupar com a fórmula, que letra é, a forma de se colocar, basta você ter a noção do todo. Se eu vou calcular a área total, eu vou somar todas as áreas, digamos assim, todos os triângulos ou todos os retângulos daquela figura, daquele prisma. Vamos praticar? Bora fazer assim? Porque aqui não adianta eu ficar mostrando para vocês como são as fórmulas de cada uma das situações se a gente não mostrar como é que faz para calcular, tá certo? Então, para finalizar bem aqui, ó, o volume é A vezes B vezes C, que na prática é isso, né? A gente aprendeu lá no início que o volume é a largura, o comprimento e a altura. Basta multiplicar essas 3 dimensões. A largura vezes o comprimento vezes a altura. Ou, se quiser, a área da base vezes a altura. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, vou convidar vocês para que aqui a gente já vá diretamente para a parte dos exercícios. Tá bom? Vamos praticar essas 4 fórmulas. A área da base, a área lateral, a área total e também o volume. E o que foi que o professor Márcio disse? Depende da figura. Se for o prisma triangular, tem uma forma. Se for o prisma hexagonal, tem outra forma diferente. E se for o prisma quadrangular, tem outra forma diferente. A ideia é a mesma, mas a depender da situação, há caminhos diferentes a percorrer. Olha só, questão 1. Um prisma quadrangular regular tem 10 centímetros de altura. Sabendo que a aresta da base é de 6 centímetros, determine. Então, aqui ele vai pedir para a gente calcular todas essas 4 informações aqui que a gente repassou para vocês, tá bom? Obviamente, como aqui a questão não aparece a figura, então bora desenhar a figura.
Vamos ver que pistas que ele deu para a gente. Ele disse que é um prisma quadrangular regular, tá certo? Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer bem aqui. Olha só esse modelo aqui tradicional, ó. Geralmente costumo fazer assim. Liga aqui. Pronto. Tá aí o meu prisma. Ele é quadrangular porque, professor, olha para a base. A base dele, ó, tem 4 lados aqui na parte de baixo. Por isso que ele é quadrangular, tá certo? Ele é regular porque porque forma um ângulo de 90 graus, né, com as laterais, e também a parte de baixo é um polígono regular, ou seja, os lados são iguais, ou seja, é um quadrado. A parte de baixo é um quadrado. Então, eu desenhei um prisma, ele é quadrangular, ele é regular, e ele diz que tem 10 centímetros de altura. Se a altura é bem aqui, ó, 10 centímetros de altura. O que mais que ele diz? Ele diz que, sabendo que a aresta da base é de 6 centímetros, onde é que é a aresta da base? Onde que é a base? Oxe, a base é aqui embaixo. E o que é a aresta? São os lados. Então, se o lado da base aqui mede 6 centímetros, aí ele pede para você fazer os cálculos aqui. Da letra A, letra B, letra C e letra D. Então, pessoal, a figura é essa. Esse é um prisma quadrangular, regular, que tem 10 centímetros de altura e a sua base, a aresta da sua base mede 6 centímetros. Vamos aqui para a letra A. A letra A quer que a gente calcule a área da base. A área da base. Como é que eu calculo a área da base? A área da base é essa aqui de baixo, ó. A área da base. Então, vou colocar bem aqui. A área da base é igual a... Se ele é quadrado, pessoal, você vai calcular as duas dimensões. Aqui é 6, obviamente aqui também será quanto? 6, tá certo? Então, quando eu tenho um quadrado, como é que eu calculo a área de um quadrado? L ao quadrado, ou A ao quadrado, tanto faz. Tá aqui, ó. É assim que eu calculo. Como é que eu vou calcular a área da base? Se a base é um quadrado, eu lembro que a área do quadrado é L ao quadrado. Portanto, a área da minha base será 6 ao quadrado. 6 ao quadrado. Que por fim vai dar quanto? 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é igual a 36. Que é igual a 36. Se é área, então é o caso o quê? Centímetros quadrados. Se é centímetro, então fica centímetros quadrados. Acabamos de calcular a área da base desse prisma quadrangular. Não esqueça dessa informação. A área da base é 36 centímetros quadrados. A área da base a gente já calculou. Vamos agora calcular a área lateral, tá certo? Vou desenhar a figura de novo. Vou lembrar que a altura dele é 10 centímetros e a aresta da base é 6 centímetros. Ele quer que a gente calcule agora a área lateral. A área lateral é juntando tudo, né? Então, você vai ver que, vamos dar aqui algumas letras. Deixa eu ver. Você vai ver que a área lateral, pessoal, é que se eu for calcular uma dessas partes bem aqui, a altura é 10 e a parte aqui é quanto? É 6. É igual a 6, não é verdade? Então, como é que eu vou fazer para me calcular cada uma dessas áreas? Vou colocar bem aqui, ó. A área lateral é igual a... Eu vou observar que tem quantas faces? A minha lateral tem quantas faces? Tem aqui na frente, tem aqui do lado, tem lá atrás e tem aqui do outro lado. Tem 4 faces, ó. Se tem 4 faces, eu vou colocar logo 4 bem aqui. 4 vezes. Aí, a área de cada um. Quanto que é a área de cada um? Obviamente, vai ser a altura vezes o 6 que está bem aqui. 10 vezes 6. 10 vezes 6. 10 vezes 6, eu coloco aqui. 10 vezes 6. O 10 é a altura, o 6 é a base e o 4 é porque são 4 faces laterais. Portanto, a área do meu lado vai ser igual a quanto? 4 vezes 10 vai dar 40. 40 vezes 6 vai dar exatamente a 240. 240 centímetros quadrados. Aqui já é tudo. Tudo da lateral já deu 240 centímetros quadrados. Tá certo? Tinha dado quanto o outro? A base? A base tinha dado 36. 6 vezes 6, não é verdade? Pronto, essa é a minha área lateral. Se eu vier para a minha área total,
Vou fazer a figura novamente. Olha só. Lembro que aqui embaixo a área da base deu 36 centímetros quadrados. A área aqui da lateral, 4 vezes 6, tinha dado 24, 24 vezes 10, 240. A área lateral deu 240. E, portanto, a minha área total vai ser igual a quanto? A minha área total vai ser... Não esquecer, pessoal, que quando eu calculei a área da minha base, eu calculei só a base de baixo. Eu tenho que juntar também com a minha base de cima, que possui, obviamente, a mesma área. Se embaixo é 36, é porque em cima também será 36. Será também 36. Aí você vai junto 2 vezes, olha só a fórmula, 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá certo? A área lateral, que já foi juntando tudo, que deu quanto? Mais a área lateral, que eu já somei os 4 no cálculo, por isso que deu 240. Então, a minha área total será de... O AB é 2 vezes, quanto que é a área da base? 36, mais a área lateral, que juntando tudo deu 240. Por fim, teremos a área total. 2 vezes 36, quanto que é 2 vezes 36? Obviamente, você verá que dará 72. 72 mais 240. Por fim, a nossa área total será de 72 com 240. 72 com 240. 6, 60, 240. 240 com 72 vai dar quanto? Deixa eu somar bem aqui. 240 somado com 72, tudo centímetro quadrado. Dá o 2, dá o 11, sobe 1, dá o 3. 312, deu 312 centímetros quadrados. A área total desse prisma regular, né, que nós temos aqui desse prisma, e ele tem a base quadrangular, é de 312 centímetros quadrados. Tudo bem? E por fim, vamos para aqui para a letra D. Como que faz para calcular o volume dele? O volume dele, você vai lembrar que o volume, você escolhe, é a área da base multiplicado pela altura, tá certo? A área da base multiplicado pela altura. Eu vou fazer aqui a figura novamente para você perceber, tá certo? O prisma de base quadrangular, tá bem que ele, você lembra que a altura dele é 10 centímetros, e você lembra que a área da base dele é quanto? É igual a 36 centímetros quadrados. 36 centímetros quadrados. Para mim calcular o volume, basta eu multiplicar a sua base pela sua altura. Pela sua altura. Multiplica, não é o lado da base, não. É a base por inteiro multiplicado pela altura. Aqui no caso vai ser o quê? Aqui no caso será 36, aqui, volume é igual a área da base, 36. Multiplicado pela altura, 10. Portanto, o volume vai dar quanto? Você vai observar que o volume vai ser 36 vezes 10, que como tem um zero aqui, né? Só basta fazer 36 vezes 10, coloca o 36 e acrescenta o zero. Como se trata de centímetros, eu vou colocar quanto? Eu vou colocar centímetro ou eu vou colocar centímetro quadrado? Aí você vai me dizer, não, professor, nenhum dos dois, já que é volume é o quê? Centímetros cúbicos. Será centímetros cúbicos, tá certo? Então, essa é a forma específica de calcular as áreas laterais, as áreas da base e as áreas totais de um prisma de base quadrangular, de um prisma reto de base regular. Não, prisma reto, vamos aqui para o nome que ele deu para essa situação aqui, olha só, prisma quadrangular regular, tá certo? Prisma quadrangular regular. Então, deu para responder a área da base, deu para responder a área lateral, deu para responder a área total e também deu para responder o volume, tá certo? E, obviamente, na aula de hoje, a gente trabalha aqui com as questões dos...
Deixa eu ver bem aqui como é que faz para voltar lá para o início. A gente trabalhou a respeito dos conceitos que a gente trouxe para o prisma, né? Para o prisma. A gente viu o seu conceito, tá certo? Deixa eu ver bem aqui, cadê o conceito de um prisma, né? Que ele possui duas faces paralelas e também congruentes, e as demais são chamadas de paralelogramas, que no caso são as faces laterais. Então, na aula de hoje, aprendemos a respeito do prisma, que ele é um tipo de poliedro, que o que determina o prisma é a forma como é a sua base. A depender da sua base, a forma como a gente vai classificar cada um desses prismas. E o prisma, para ele ser prisma, basta que a face da sua base tenha uma outra face paralela e congruente. Tipo, a parte de baixo é igual à parte de cima, ou a parte da frente é igual à parte de trás. Essa é a única condição para que um poliedro venha a ser classificado como prisma. Aí dentro desse universo existem os diversos tipos de prisma. O prisma triangular, porque a sua base é um triângulo. O prisma quadrangular, porque a sua base é um retângulo, é um quadrado. O prisma pentagonal, porque a sua base é um pentágono. O prisma hexagonal, porque a sua base é um hexágono, e por aí vai. Tá certo? A gente aprendeu a respeito disso. Aprendemos também a respeito das classificações, né? O prisma ele pode ser reto ou também pode ser oblíquo, né? Ele é reto quando as arestas laterais formam com a aresta da base um ângulo de 90 graus. Já quando as linhas laterais, as arestas laterais topa nas arestas da base, se o seu ângulo for diferente de 90 graus, aí ele já não é mais reto, ele será oblíquo, tá bom? A gente mostrou como é que faz a planificação e, por fim, trabalhamos a respeito das áreas e também do volume. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido a respeito de mais esse conteúdo dentro dos poliedros que o professor Rafael está trabalhando com vocês. E eu espero que tenha contribuído para o bom aprendizado de vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.